Meu nome é Lisbela Fontes, tenho 32 anos, e na noite em que minha mãe me disse para ficar nos fundos porque as pessoas importantes estavam chegando, eu balancei a cabeça, caminhei pelo corredor e fiz exatamente o que ela mandou. 20 minutos depois, uma SUV preta estacionou na entrada da garagem. A convidada que meu pai passou 6 meses tentando impressionar, passou pela porta da frente, olhou ao redor da sala e fez uma pergunta. Onde está Lisbela? Eu nunca vi o rosto do meu pai fazer o que fez naquele momento. Não em 32 anos, observando-o encenar confiança em salas que ele havia decidido que importavam. Mas esta história não começa na festa. Começa em uma mesa de jantar quando eu tinha 9 anos, carregando uma cesta de pães para uma sala onde eu só tinha permissão para entrar pelo tempo suficiente para deixar algo sobre a mesa. Quero contar a vocês sobre a noite em que finalmente parei de voltar para a cozinha e sobre a pessoa que entrou pela porta da frente do meu pai e desfez 32 anos disso em cerca de 4 minutos. Se alguém já lhe disse para se fazer menor para que as pessoas importantes não tivessem que ver, lá, esta história é para você. Bem-vindos de volta ao Histórias Frias de Vingança. Deixe seu primeiro nome e sua cidade nos comentários e inscreva-se antes de prosseguirmos. Agora deixe-me levar luz de volta para antes da festa. Há um relatório encadernado na minha mesa, 87 páginas, capa azul escura, as iniciais ISR em relevo no canto inferior direito. É o estudo de resultados de 5 anos de um programa de acesso à saúde materna que eu construí e administrei em 4 estados. No ano passado, foi publicado em uma revista nacional de saúde. Em setembro, foi citado em um testemunho no Congresso Nacional sobre as taxas de mortalidade materna rural. Eu olho para esse relatório às vezes quando preciso me lembrar do que eu realmente sou, não do que minha família acha que sou, mas do que eu sou. Trabalho como diretora de programas em uma organização sem fins lucrativos chamada Iniciativa de Equidade em Saúde Rural. Nós projetamos programas de intervenção para comunidades rurais carentes, construímos parcerias com as secretarias estaduais de saúde, treinamos agentes comunitários de saúde, publicamos pesquisas que orientam políticas e decisões de financiamento. 3 anos atrás, um modelo que desenvolvi foi adotado por 2 assembleias legislativas estaduais. O trabalho é sem glamour e importante, e quase inteiramente invisível para as pessoas que medem o valor pelo tamanho do cartão de visitas de alguém. A descrição mais recente da minha mãe sobre isso, entregue em um jantar em família 4 meses antes da festa, foi: Lisbela faz seus pequenos projetos de saúde. Ela disse isso com o calor suave de alguém descrevendo um passatempo. Ela disse isso enquanto meu irmão Esdras estava no meio da explicação de um negócio imobiliário comercial no qual ele estava prestando consultoria. A terceira vez que ele descrevia o mesmo negócio em igual número de semanas, um acordo que ainda não havia sido fechado e que eu acabaria descobrindo que nunca foi. Meu pai fez 2 perguntas de acompanhamento sobre o negócio do Esdras. Ninguém perguntou sobre os projetos de saúde. Terminei meu jantar sem corrigi-la porque eu havia parado de corrigi-la por volta dos meus 26 anos. A correção exigia mais energia do que a imprecisão me custava, e eu já havia entendido por tempo suficiente que a lacuna entre quem eu era e quem minha família acreditava que eu era não tinha nada a ver com informação. Era sobre atenção. E a atenção na casa dos Fontes havia sido alocada de acordo com uma hierarquia que estava totalmente formada na época em que eu tinha 9 anos, carregando pães quentes para uma sala que não esperava que eu ficasse. Aquele jantar quando eu tinha 9 anos. Preciso mostrá-lo a vocês adequadamente porque é toda a arquitetura do que veio 32 anos depois. Meu pai recebeu seus parceiros de negócios em uma noite de sexta-feira. Lembro-me do peso específico da cesta de pães, de cerâmica pesada, quente do forno, um pano de prato dobrado por cima para manter o calor. Minha mãe me entregou a cesta na porta da cozinha com a facilidade de alguém atribuindo uma tarefa à pessoa a quem sempre se podia atribuir tarefas sem discussão. Leve isso para lá e depois volte para pegar a salada. Carreguei a cesta para a sala de jantar. Meu pai estava no meio de uma frase na cabeceira da mesa, o tipo de frase que tinha um público, e sabia disso, e ele não olhou para mim quando coloquei a cesta na mesa. 2 homens que eu não conhecia me observaram realizar a tarefa com a educada desatenção que os adultos dão às crianças
que estão fazendo o que as crianças devem fazer. Eu estava caminhando de volta para a cozinha quando ouvi a voz dele. E este é meu filho, Esdras. Eu me virei. Esdras tinha 11 anos, parado na porta da sala de jantar com a camisa que minha mãe havia passado naquela tarde, a mão do meu pai no ombro dele. Os dois homens à mesa recalibrando sua atenção em direção ao meu irmão, com a linguagem corporal de pessoas sendo apresentadas a algo que se esperava que valorizassem. Fiquei no corredor com o pano de prato nas mãos. Ninguém disse, e esta é Lisbela. Voltei para a cozinha. Pensei naquela cesta de pães muitas vezes desde então, não com a autopiedade de uma ferida mantida fresca pelo ensaio, mas com a clareza de alguém que teve 32 anos, para entender que o momento não foi um erro, era um sistema operando corretamente, e o sistema já era totalmente funcional muito antes daquela noite de sexta-feira. O nome do meu pai é Valdemar Fontes, 61 anos. Ele cresceu sem muito e construiu o que tem através da inteligência acumulada de um homem que entendeu cedo que a visibilidade é a moeda de troca, o aperto de mão certo no momento certo, a associação certa na hora certa. Ele não está errado sobre essa estrutura para certos tipos de trabalho em certos tipos de salas. O problema é que ele aplicou isso universalmente no modelo do Valdemar. O que não pode ser visto, não pode ser valorizado. A lista de convidados de um jantar é um mapa preciso do que importa. O aperto de mão firme e o sorriso fácil de seu filho são ativos que valem a pena cultivar. A pesquisa de sua filha sobre as taxas de mortalidade materna em municípios rurais é, na melhor das hipóteses, um interesse paralelo silencioso e, na pior, algo que requer gerenciamento para não complicar a imagem da família. Ele genuinamente acreditava nisso, não por crueldade, mas a partir de uma visão de mundo coerente que havia funcionado bem o suficiente por 60 anos, a ponto de ele ter parado de examinar suas suposições. Ele passou 6 meses construindo o caminho para uma reunião com a doutora Berenice Junqueira. Berenice tinha 67 anos, era nacionalmente reconhecida no desenvolvimento de parcerias público-privadas, seletiva sobre cada sala em que entrava, o tipo de presença cujo comparecimento a um evento muda o que o evento significa. Meu pai queria proximidade com ela porque era assim que seu sistema funcionava. Encontre a pessoa cuja visibilidade confere visibilidade. Aproxime-se o suficiente para que a associação seja registrada. Ele não sabia que Berenice Junqueira lia meu trabalho há 2 anos. Ele não sabia porque nunca prestou atenção suficiente ao meu trabalho para produzir uma conversa que levasse a qualquer lugar perto dessa informação. Minha mãe, Jenny, tem 58 anos. Ela construiu a imagem pública da família de fora para dentro, começando pela fachada e trabalhando em direção a qualquer interior que a fachada exigisse. Seu círculo social, suas amizades na igreja, seus relacionamentos na vizinhança, tudo isso se baseava em uma versão da família Fontes, onde Esdras era a história de sucesso e Lisbela era a garota quieta, encontrando seu caminho. O verdadeiro sucesso de Lisbela exigiria que Jenny revisasse uma narrativa que ela vinha construindo por 30 anos. A revisão seria visível para todos que haviam aceitado a versão original. Esse é um pedido significativo. Era um pedido que Jenny não estava preparada para receber. Meu irmão Esdras tem 34 anos. Ele tem o instinto do meu pai para uma sala e a facilidade da minha mãe no centro dela. Ele não é calculista. Isso me levou muito tempo para entender claramente porque o efeito de seu conforto parecia muito com intenção. Ele ocupa o espaço que sempre foi preparado para ele, sem examinar quem poderia estar de pé no corredor atrás dele. Pessoas confortáveis raramente olham para trás. Não há motivo para isso. 3 dias antes da festa, minha mãe veio ao meu apartamento. Ela se sentou à mesa da minha cozinha com o tom razoável que usava quando precisava que eu aceitasse algo que não soaria razoável, se declarado diretamente. Esta noite é importante. Estas são as pessoas do seu pai. Você se sentiria desconfortável de qualquer maneira. Seria melhor se você ficasse em segundo plano. Você sabe como essas coisas funcionam. Cada frase, individualmente, inócua. Juntas em sequência, um padrão familiar. Eu balancei a cabeça para essa frase a minha vida inteira, em diferentes formulações. Eu a acompanhei até a porta e, quando ela saiu, fui até minha mesa e olhei para o relatório. 87 páginas.
O número de pessoas que o programa havia alcançado, a carta da mulher em um município rural, a 3 estados de distância, cuja complicação na gravidez havia sido detectada precocemente por causa do agente comunitário de saúde que meu programa havia treinado. Mantive a contagem na minha cabeça, da mesma forma que outras pessoas contam a respiração. Na noite da festa, cheguei cedo e cuidei da montagem, porque era isso que eu sempre fazia. A coordenação do buffet, a arrumação dos móveis, a logística operacional que minha mãe havia escrito em uma lista e me entregado com a facilidade de alguém que sempre soube qual pessoa resolve as coisas sem ser solicitada. Às 17h15, com os convidados chegando às 18h, ela me encontrou na cozinha. Fique nos fundos. As pessoas importantes estão chegando. Ela disse isso na frente de 2 tias e de um primo. Uma tia acenou com a cabeça como se fosse um arranjo logístico razoável. O primo olhou para o celular. Esdras, passando pela porta em seu terno bom, arrumou o colarinho no espelho perto da porta sem olhar para mim. Eu disse, tudo bem. Fui para o corredor dos fundos. Sentei na cadeira perto da janela lateral. O grupo da família começou a encher quase imediatamente. Fotografias dos cômodos decorados, Esdras em seu terno, meu pai cumprimentando os primeiros a chegar. A legenda na 4ª foto dizia, orgulho dessa família esta noite. Contei 14 fotos antes de parar de contar. Eu não estava em nenhuma delas. Não porque não estivesse lá, porque ninguém apontou uma câmera na minha direção. Eu estava na mesma casa. Minha tia Jussara me encontrou no corredor por volta das 19h. Ela me trouxe um prato e sentou-se ao meu lado por um momento e disse, não leve para o lado pessoal. Seu pai só precisa que isso corra bem. Você sabe como ele fica. Ela teve boas intenções. Essa é a questão de frases como essa. Elas são entregues com calor. O calor é a crueldade. A suposição de que eu deveria absorver isso silenciosamente. Que a minha exclusão da noite de maior orgulho da minha família é um pequeno inconveniente logístico, em vez de um veredicto proferido diante de testemunhas, embrulhado na sugestão de que levar isso para o lado pessoal seria a resposta irracional. Não leve para o lado pessoal se acomodou no meu peito da maneira como essas frases fazem. Pequenas e permanentes. Mandei uma única mensagem de texto para minha amiga Moema, o mesmo de sempre. A resposta dela veio em 2 segundos. Não descrevi para ninguém o que ela escreveu. A velocidade disso foi tudo. Reabasteci o balde de gelo 2 vezes, porque ouvi alguém pedir gelo e mais ninguém se moveu. Fiquei perto da porta da cozinha tempo suficiente para ouvir Esdras ser apresentado a 3 convidados diferentes. Seu nome dito com orgulho, seu futuro descrito como brilhante por meu pai, para as pessoas que ele havia passado 6 meses tentando impressionar. Então pensei no e-mail de Berenice. 10 dias antes, uma assistente de agendamento havia escrito para confirmar se eu participaria do evento da família Fontes no sábado. O e-mail observava que a doutora Berenice Junqueira estava ansiosa pela oportunidade de se conectar. Presumi que fosse um contato de networking de rotina e respondi que sim, sem mencionar aos meus pais, em parte porque eles não haviam mencionado Berenice para mim e em parte porque há muito tempo parei de esperar que minha vida profissional produzisse conversas nesta família. Parada perto da porta da cozinha com a festa rolando sem mim, o e-mail me prendeu de uma maneira que não havia acontecido quando li pela primeira vez. Por que a assistente de agendamento de Berenice Junqueira entraria em contato comigo? Por que a doutora Berenice estaria ansiosa para se conectar com Lisbela quando meu pai presumivelmente não me listou como alguém digno de apresentação? O pensamento se alojou. Eu não o persegui ainda. Então a energia na frente da casa mudou. Não em voz alta, da maneira como as salas mudam quando algo entra nelas que reorienta todos lá dentro sem se anunciar. Ouvi a voz do meu pai na porta da frente, a versão de performance, e depois uma qualidade de atenção se movendo pela casa como uma correnteza mudando de direção. Então uma pausa. Então uma voz que não reconheci, clara sem pressa, carregando a autoridade específica de alguém que não precisa de volume para ser ouvida. Onde está Lisbela? A casa ficou em silêncio de uma maneira que as casas ficam quando uma pergunta chega e ninguém na sala sabe como responder. Fiquei no corredor. Olhei para a cesta de pães no balcão da cozinha. A mesma cesta, 32 anos depois. A única coisa que havia mudado era o que eu estava prestes a fazer com as minhas mãos. A voz fez a pergunta uma vez.
Não se repetiu, não se suavizou em uma recuperação social ou se redirecionou para o meu pai, que estava parado na porta da frente, com a expressão de um homem cujo roteiro preparado encontrou uma fala que ele não escreveu. Berenice Junqueira olhou ao redor da sala com a atenção paciente de alguém que passou 67 anos em salas e desenvolveu um instinto preciso para saber se a pessoa que procura está presente ou foi arranjada para longe. Ela tinha o tipo de presença que não se anuncia porque não precisa. As salas se organizam em torno dela sem que seja solicitado. Meu pai disse alguma coisa. Não consegui ouvir as palavras exatas do corredor, mas ouvi o tom delas. O registro da performance caindo para algo menos ensaiado, o som de um homem se recalibrando em tempo real. Berenice não foi redirecionada por nada do que ele disse. Ela olhou ao redor da sala novamente e disse de forma clara o suficiente para me alcançar através da porta da cozinha que ela tinha vindo porque lhe disseram que Lisbela Fontes estaria aqui e que ela estava tentando colocar Lisbela diante do conselho da fundação há 3 meses. 3 meses. O e-mail da assistente de agendamento havia chegado há 10 dias. A fundação vinha tentando falar comigo há 3 meses antes disso. A linha do tempo sentou-se no corredor comigo e se montou em algo que eu não havia entendido anteriormente. Berenice Junqueira não havia aceitado o convite para jantar do meu pai por causa do meu pai. Ela havia aceitado porque seu escritório cruzou os dados da lista de convidados, encontrou meu nome nela e decidiu que valia a pena participar do evento. Eu era o motivo de ela estar naquela casa. Meu pai havia passado 6 meses construindo o caminho para uma reunião com Berenice Junqueira, e a reunião havia chegado por uma porta da qual ele passou 32 anos me gerenciando para longe. Fiquei no corredor. Pensei na cesta de pães no balcão da cozinha atrás de mim. Então saí, não de forma dramática, não com a energia de alguém que estava esperando por um momento e agora o está reivindicando. Caminhei pela casa da maneira que estive caminhando por ela a noite toda, da maneira que estive caminhando pelos eventos da família Fontes, desde que eu tinha 17 anos e cuidava da logística enquanto outras pessoas cuidavam das apresentações. A diferença era a direção. Eu estive me movendo em direção aos fundos a noite toda. Agora eu me movia em direção à frente. Entrei na sala de estar. Berenice me viu antes que eu chegasse ao centro da sala, da maneira como as pessoas veem a pessoa por quem vieram, não escaneando, mas por reconhecimento, a identificação imediata de algo que eles estavam procurando e que acabou de se tornar visível. Ela cruzou a sala em minha direção, não na direção do meu pai, não na direção do anfitrião, em minha direção. O aperto de mão foi a cena. Quero descrever-lo de forma simples porque a simplicidade é o ponto. Foi um aperto de mão entre 2 profissionais que se correspondiam há 3 meses e se encontravam pela primeira vez. O aperto de Berenice era firme e sua expressão era a franqueza calorosa de alguém que estava ansiosa por uma conversa e finalmente chegou ao seu início. Ela disse: Lisbela, eu queria te conhecer há muito tempo. Meu pai estava a 2 passos à esquerda dela. Ele se tornou mobília de fundo. Berenice e eu fomos para 2 cadeiras perto da janela do outro lado da sala. Não na área de estar principal, não no arranjo que minha mãe havia posicionado para a convidada mais importante da noite, mas 2 cadeiras perto da janela onde o barulho da festa estava presente, mas não intrusivo e onde uma conversa real poderia acontecer, sem se apresentar para a sala. Quero ser honesta sobre o que senti naqueles primeiros minutos, porque a versão honesta é mais interessante do que a triunfante. Senti o estado de alerta específico de alguém que passou anos em contextos profissionais que exigiam presença total e de repente recebe um contexto que o exige em uma sala onde ninguém jamais exigiu isso dela antes. Não vingança, mas clareza. A sensação da versão profissional de mim mesma, aquela que existia inteiramente fora desta casa, entrando em uma sala onde apenas a versão pessoal tinha sido permitida. Berenice perguntou sobre o estudo de resultados primeiro. Ela tinha lido 2 vezes. Ela disse: o que entendi como uma declaração profissional e não como um elogio. Ler um documento de pesquisa de políticas 2 vezes significava envolver-se com a metodologia e os dados em vez do resumo. Ela tinha dúvidas sobre o modelo de treinamento de agentes comunitários de saúde
e se o projeto de intervenção poderia ser dimensionado para um escopo geográfico mais amplo, sem perder a qualidade relacional que havia produzido os resultados. Não eram perguntas de networking, eram as perguntas de alguém que tinha feito a lição de casa e agora estava fazendo o trabalho de decidir se a colaboração que estava considerando era construída sobre algo real. Eu as respondi da maneira que respondia às perguntas em contextos profissionais, diretamente, e sem a hesitação apologética que eu passara 32 anos empregando nas salas de estar da minha família, onde a minha franqueza tinha sido descrita como difícil. Meu pai apareceu na borda da conversa 2 vezes nos primeiros 15 minutos. Na primeira vez, ele ficou perto com a linguagem corporal de um homem, esperando por uma apresentação que lhe permitisse entrar na troca. Berenice não olhou para cima. Na segunda vez, ele disse o nome dela, apenas o primeiro nome, no tom que usava quando estava lembrando uma sala da sua presença. Berenice olhou para ele brevemente com o reconhecimento educado de alguém que registrou um som e está retornando à conversa que lhe interessa. Ele não voltou uma terceira vez. Minha tia Jussara me encontrou durante uma breve pausa na conversa, quando Berenice havia se afastado para cumprimentar outro convidado que reconheceu do outro lado da sala. Jussara veio até onde eu estava com a expressão de alguém que revisou algo e quer indicar a revisão sem descrever-la totalmente. Ela disse, "Eu não sabia que você conhecia a doutora Berenice Junqueira." Eu disse, "Ela encontrou minha pesquisa." Jussara perguntou, "Há quanto tempo vocês duas estão em contato?" Eu disse, "Alguns meses." Ela disse, "Seu pai não sabia." Não era uma pergunta. Era Jussara absorvendo uma informação que exigia a reorganização de várias outras peças que ela estava segurando. Eu disse, "Ninguém perguntou." Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela disse com o tom cuidadoso de alguém escolhendo palavras em tempo real, "Eu lhe devo um pedido de desculpas pelo que eu disse mais cedo. Não leve para o lado pessoal." Olhei para Jussara. Ela tinha 64 anos. Era a irmã mais velha da minha mãe, uma mulher que havia comparecido a todos os eventos da família Fontes de que eu me lembrava, e sempre havia ocupado a posição intermediária, não cúmplice do pior daquilo, mas também não disposta a pagar o custo de dar nome àquilo. Eu disse, "Eu sei que você teve boas intenções." Ela disse, "Tive sim. É por isso que estou me desculpando." A bondade que lhe pede para absorver algo que você não deveria ter que absorver não é realmente bondade. Essa foi a coisa mais honesta que um membro da minha família me disse em muito tempo. Eu disse, "Obrigada, Jussara." Berenice voltou. Jussara recuou. A conversa foi retomada. O que aconteceu na sala enquanto Berenice e eu conversávamos é algo que reconstruí depois a partir do que observei e do que Moema me contou, porque Moema havia chegado tarde e tinha a vantagem específica de entrar em uma festa no meio do caminho, sem nenhum investimento em como ela havia sido arranjada. Moema tinha 33 anos. Era uma advogada de políticas públicas que conheci em uma conferência 4 anos antes, e era a amiga para quem eu havia enviado uma mensagem de texto do corredor. Ela chegou às 20, uma hora depois de Berenice, e leu a sala em aproximadamente 90 segundos, com a precisão de alguém que não conhecia a história, e, portanto, a estava vendo claramente. Ela me contou depois que a primeira coisa que notou foi meu pai parado perto da periferia da linha de visão de Berenice, em vez de no centro dela, o que era uma reversão de todo o instinto de posicionamento que ele passou 60 anos desenvolvendo. Ela me disse que Esdras havia sido apresentado a 3 convidados na primeira hora e que todas as 3 conversas haviam sido breves e não haviam produzido nenhum engajamento de acompanhamento visível. Ela me contou que minha mãe passara a maior parte da noite perto do grupo mais próximo de Berenice e de mim e falara muito pouco, o que Moema descreveu como o silêncio mais alto que ela havia observado em um evento social na memória recente. Ela me disse que vários convidados que haviam chegado sabendo o nome do meu pai saíram perguntando sobre o meu. Isso não foi algo que eu arranjei. Foi simplesmente o que aconteceu quando o trabalho ficou visível para pessoas que podiam vê-lo. Berenice e eu conversamos por 1 hora e 40 minutos. Em algum momento, a conversa mudou do estudo de resultados para a iniciativa de saúde rural da Fundação, que ela descreveu com detalhes suficientes para que eu entendesse que não era um projeto periférico, mas uma prioridade estratégica central. A Fundação vinha lutando com o mesmo problema estrutural que meu programa havia abordado em seu 3º ano,
A lacuna entre a confiança da comunidade e a intervenção institucional, e Berenice havia lido nossa metodologia como o modelo disponível mais próximo de como essa lacuna havia sido fechada em outros lugares. Ela disse: "Queremos você no conselho." Ela disse isso com a franqueza de alguém que havia tomado a decisão antes de a noite começar e agora estava completando a formalidade de oferecer. Eu disse: "Eu gostaria de entender o comprometimento de tempo e a estrutura de governança antes de me comprometer." Berenice olhou para mim com uma expressão que reconheço de contextos profissionais, a expressão de alguém que acabou de receber uma resposta que confirma o que já havia avaliado sobre uma pessoa. Ela disse: "Bom, essa é a resposta certa. Concordamos que seu escritório enviaria os materiais formais na semana seguinte." Ela se levantou para sair às 21h30 e se despediu de vários convidados a caminho da porta. Ela apertou a mão do meu pai. Ela disse algo a ele que eu não consegui ouvir do outro lado da sala, mas que meu pai recebeu com a expressão de um homem ouvindo algo preciso sobre si mesmo que não esperava que fosse dito em voz alta. Na porta, Berenice se virou uma vez e olhou para mim. Ela acenou com a cabeça. Acenei de volta. Então ela saiu. A festa continuou por mais uma hora após a partida de Berenice, com a deflação específica de um evento que passou do seu pico emocional e agora está funcionando por hábito social e pelo vinho restante. Eu me movi por ela de forma diferente da que havia me movido na parte anterior da noite, não com performance, mas com a facilidade de alguém que parou de esperar permissão para estar presente. Conversei com Moema por 20 minutos perto da lareira. Conversei com um dos sócios do meu pai, que havia lido um artigo em uma revista de política de saúde e reconheceu a pesquisa e queria discuti-la. Comi algo da mesa do buffet, um prato de verdade, e fiquei na sala principal enquanto comia. Minha mãe me observou do outro lado da sala pela maior parte daquela hora. Ela estava cumprindo seus deveres de anfitriã com a competência sustentada que trazia para tudo o que gerenciava. Mas por baixo da competência havia algo que reconheci como recalculo. A versão da família que ela esteve apresentando a noite toda havia encontrado uma revisão que não previra, e a revisão havia acontecido na frente do círculo social que a versão foi projetada para impressionar. Ela não se aproximou de mim durante aquela hora. Às 22h15, peguei minha bolsa. Me despedi da Jussara, que apertou a minha mão de uma forma que não exigia uma explicação verbal. Me despedi da Moema, que disse: "Me ligue amanhã", no tom que ela usava quando tinha coisas a dizer que exigiam uma sala diferente da atual. Caminhei em direção à porta da frente. Meu pai estava parado perto dela. Ele olhou para mim com a expressão que eu vira se reconfigurar a noite toda, de performance à confusão, a algo que ainda não havia se resolvido no que quer que estivesse se tornando. Ele abriu a boca. Passei por ele, alcancei a porta e coloquei minha mão nela. Minha mãe havia aparecido na borda do corredor. Eu me virei um pouco e disse baixinho para que não chegasse à sala atrás dela: "Da próxima vez que quiser me dizer onde ficar, lembre-se desta noite." Não em voz alta, menos de 12 palavras. Não esperei por uma resposta. Saí pela porta da frente da casa do meu pai. Não pelo corredor dos fundos, pela porta da frente. A mesma porta que eu havia usado 100 vezes antes. A diferença era que eu passava por ela enquanto a sala ainda estava cheia, enquanto os convidados ainda estavam presentes, enquanto meu pai estava ao lado dela e não dizia nada porque não havia nada disponível para ele dizer. Dirigi para casa. Pensei na cesta de pães. Pensei no aperto de mão de Berenice. Pensei em uma criança de 9 anos em um corredor com um pano de prato nas mãos, aprendendo um sistema do qual passaria os próximos 32 anos discretamente construindo seu caminho de saída. A porta da frente se fechou atrás de mim. Os materiais do conselho chegaram na quinta-feira. Um pacote formal da Fundação de Berenice, enviado através do seu escritório, com a organização específica de uma instituição que leva a sua governança a sério. Carta de apresentação, responsabilidades como membro do conselho, cronograma de reuniões, o plano estratégico da Fundação para a Iniciativa de Saúde Rural e um resumo de uma página sobre o que a posição no conselho exigiria de mim em termos de tempo e engajamento. Li tudo 2 vezes. Então liguei para o escritório de Berenice e fiz 3 perguntas sobre a estrutura de governança que o pacote não havia abordado totalmente. A assistente dela disse que as repassaria. A própria Berenice retornou a ligação em menos de 1 hora,
o que me disse algo sobre como ela operava que os materiais formais não diziam. Conversamos por 20 minutos. Aceitei a posição no final da ligação. Sentei-me à minha mesa depois com o pacote e o relatório encadernado lado a lado. O relatório que estava na minha mesa há 2 anos, aquele para o qual eu olhava quando precisava me lembrar do que eu era, e agora uma carta da Fundação de Berenice confirmando uma nomeação para o conselho que viera diretamente daquele trabalho. Não emoldurei a carta. Eu a coloquei ao lado do relatório e voltei para os 3 e-mails que haviam se acumulado enquanto eu estava ao telefone. Eu tinha um lugar para estar. Meu pai ligou 2 semanas após a festa, não na manhã seguinte, não no dia seguinte, 2 semanas, o que me dizia que ele havia passado o tempo intermediário na negociação interna específica de um homem que precisa fazer contato, mas ainda não localizou a versão do contato que lhe permite manter sua compreensão de si mesmo. Ele ligou em uma noite de terça-feira. Não pediu desculpas diretamente. O que ele disse foi que não tinha ideia de que Berenice conhecia o meu trabalho e que, se soubesse, nos teria apresentado de forma diferente. Ele disse isso com a formulação cuidadosa de alguém que ensaiou uma frase até que ela diga a verdade sem dizer-la totalmente. Eu ouvi. Então eu disse, eu sei. Ele disse, eu a teria. Eu disse, pai, eu sei que você teria. Esse é todo o problema. Um silêncio. Ele disse, como assim? Eu disse, você teria nos apresentado se soubesse que Berenice valorizava o meu trabalho. A pergunta que você não está fazendo é por que você não sabia. Você não sabia porque nunca prestou atenção suficiente ao que eu faço para descobrir. E essa não é uma lacuna de Berenice ou minha, é sua. A linha ficou em silêncio por um longo tempo. Ele disse, é justo. Ele disse isso no tom de um homem que não disse essa frase frequentemente para a filha e está descobrindo que dizer lá é ao mesmo tempo mais simples e mais difícil do que ele antecipava. Eu disse, não estou com raiva, pai. Quero ser clara sobre isso. Não estou falando de um lugar de raiva. Ele disse, de onde você está falando? Eu disse, foi você quem me ligou. Ele fez um som que era quase uma risada, não a risada de performance, algo menor e mais honesto. Ele disse, eu não sabia de nada disso. O testemunho no Congresso Nacional, a publicação na revista, a fundação. Eu não sabia. Eu disse, eu sei que não. Ele disse, você nunca nos contou. Eu disse, eu tentei. Por cerca de 10 anos, eu tentei e depois parei de tentar porque a tentativa custa mais do que o silêncio. Ele ficou quieto de novo. Então ele disse, eu quero entender isso agora. O que você faz? Eu quero realmente entender. Pensei sobre essa frase por um momento, não cinicamente, mas honestamente, medindo se era a frase de um homem que havia chegado a um lugar real ou a frase do gerenciamento de uma situação que havia se revelado mais significativa do que ele esperava. Eu disse, e então me pergunte sobre isso, não esta noite. Quando você estiver pronto para realmente ouvir em vez de ser visto ouvindo. Ele disse, como você saberá a diferença? Eu disse, eu saberei. Ele disse, ok. A ligação terminou. Não liguei de volta, mas deixei a porta em sua posição atual, que não estava fechada e não estava aberta, apenas presente, da maneira como uma porta fica quando alguém ainda não decidiu se vai passar por ela e você decidiu que a decisão é deles. Minha mãe ligou 3 dias depois do meu pai. A ligação dela tinha uma qualidade diferente. Onde a do meu pai fora a negociação de um homem trabalhando em direção a uma admissão honesta, a da minha mãe era a ligação de uma mulher gerenciando as consequências de um evento que não ocorrera da maneira que seu gerenciamento pretendia. Ela disse que a festa tinha ido bem no geral. Deixei isso assentar por um momento. Ela disse que Berenice tinha sido uma presença impressionante. Eu concordei. Ela disse que alguns dos convidados perguntaram sobre mim depois. Eu disse que imaginava que sim. Ela disse, e esta era a frase em direção à qual ela estivera construindo, que talvez ela tivesse sido muito cautelosa com o gerenciamento dos convidados e que, em retrospecto, poderia ter sido melhor me ter mais visível durante a noite. Gerenciamento de convidados. Ela me dissera para ficar nos fundos, porque as pessoas importantes estavam chegando, e agora estava descrevendo isso como gerenciamento de convidados. Eu disse, mãe, você me disse que as pessoas importantes estavam chegando e que eu envergonharia todo mundo.
Você disse isso na frente da Jussara e de outros 2 parentes. Esdras arrumou a gola no espelho enquanto você dizia isso. Ela disse, eu estava nervosa com a noite. Eu disse, eu sei que estava, e entendo que o seu nervosismo vem de um lugar real, mas o que você disse não foi sobre a noite. Foi sobre mim, e não foi a primeira vez. Ela disse, você sempre foi tão sensível. Aí estava, a frase que esteve esperando sua vida inteira para chegar. A reclassificação de uma resposta a um tratamento real como uma falha de caráter na pessoa que o recebeu. Eu disse, fui clara, existe uma diferença. Ela não disse nada. Eu disse, não estou terminando esse relacionamento, mãe. Mas também não vou fingir que o que aconteceu naquela festa foi um arranjo logístico que poderia ter sido diferente com um planejamento melhor. Foram 32 anos de um padrão e a festa foi apenas a noite em que o padrão teve uma testemunha. Ela disse, Berenice. Eu disse, todo mundo naquela sala. A linha ficou em silêncio. Ela disse, eu não sei como consertar isso. Eu disse, eu sei, mas reconhecer que a coisa existe é a primeira parte para saber como. Ela disse que iria pensar sobre o assunto. Eu disse que era um começo. Esdras mandou mensagem em vez de ligar. 4 dias depois da festa, uma única mensagem que dizia, ouvi dizer que a festa foi boa para você. Sem pontuação, sem acompanhamento. Li 2 vezes tentando localizar o tom, não sarcástico, não caloroso, a mensagem de alguém que recebeu informações que exigiam uma resposta e produziu a menor resposta disponível. Escrevi de volta que foi. Ele não respondeu. 3 semanas depois, ele mandou mensagem de novo. Desta vez, ele perguntou se eu poderia olhar uma proposta de negócios que ele estava desenvolvendo. Ele disse que estava pensando em mudar de consultoria imobiliária para um setor diferente e queria uma segunda opinião de alguém que entendesse de estruturas sem fins lucrativos. Fiquei com aquilo por um momento. Esdras me pedindo uma opinião profissional não era algo que tivesse acontecido em 32 anos sendo sua irmã. O pedido foi estranho da maneira como os pedidos são estranhos, quando alguém está cruzando um limite de que não se aproximou antes e não tem certeza de onde está pisando. Escrevi de volta e disse, pode enviar. Não porque a festa tivesse resolvido tudo entre nós. Não tinha. A consequência de Esdras não foi um acerto de contas dramático ou um momento de correção pública. Foi mais silenciosa e, de certa forma, mais permanente. Ele estivera em uma sala que encontrara algo mais interessante do que o que ele estava oferecendo, e a sala não fora cruel a respeito. Simplesmente se reorganizara em torno de um centro diferente. Esse tipo de consequência não produz um discurso. Ela produz uma reavaliação lenta que acontece em particular e leva mais tempo do que qualquer noite única para ser concluída. A proposta que ele enviou não era ruim. Eu lhe dei 2 horas de feedback honesto e falei 3 coisas que precisavam ser reformuladas antes que estivesse pronta para apresentar a qualquer pessoa. Ele respondeu, obrigado e nada mais. Era um começo. Jussara ligou na semana seguinte à festa, não a ligação de desculpas que ela tinha feito parcialmente na própria festa. Uma ligação de verdade, o tipo que requer mais do que um momento entre outras coisas. Ela disse que esteve pensando sobre o que disse na festa e o que eu disse em resposta, e que queria entender algo. Ela disse, há quanto tempo isso está acontecendo? O trabalho, o reconhecimento, tudo isso. Há quanto tempo todos nós estamos sem saber? Eu disse, o programa está rodando há 6 anos. O estudo de resultados foi publicado no ano passado. A citação no Congresso Nacional foi em setembro. Ela disse, 6 anos. Eu disse, sim. Ela disse, e nenhum de nós sabia. Eu disse, Jussara, ninguém perguntou. Ela disse, estou perguntando agora. Então eu contei a ela, não na defensiva, não com o peso de 32 anos de mágoa acumulada moldando a narrativa em algo que precisava performar a sua própria importância, apenas de forma simples. O programa, como funcionava, o que havia produzido, as pessoas que havia alcançado nos municípios rurais, onde o acesso aos cuidados de saúde materna era estruturalmente inadequado há décadas. Jussara ouviu por 40 minutos sem interromper. Quando terminei, ela disse, sua avó teria entendido o que você faz imediatamente. Ela era uma mulher prática. Ela entendia que o trabalho sem glamour era geralmente o trabalho mais importante. Eu disse, eu sei. Penso nela às vezes quando o trabalho é duro. Jussara disse,
Ela estaria orgulhosa. Eu disse, eu sei disso também. Conversamos por mais 20 minutos sobre coisas que não tinham nada a ver com a festa, ou com o meu pai, ou com o gerenciamento de convidados da minha mãe. Conversamos sobre o jardim de Jussara e uma viagem que ela estava planejando e um livro que nós duas tínhamos lido com anos de diferença e lembrávamos de forma diferente. Foi a conversa mais comum que já tive com um membro da minha família. Ser comum, no final das contas, era o que eu estava esperando. 6 semanas depois da festa, participei da minha primeira reunião de conselho na fundação da Berenice. Os escritórios da fundação ficavam em um prédio no centro da cidade, com a qualidade específica de uma instituição que vem fazendo um trabalho sério há tempo suficiente para que a seriedade tenha se tornado ambiente. A sala de reuniões era simples e bem iluminada, e as pessoas ao redor da mesa haviam sido apresentadas ao trabalho umas das outras, muito antes de serem apresentadas umas às outras. Berenice abriu a reunião. Ela disse, antes de começarmos, quero dar as boas-vindas formais a Lisbela Fontes ao Conselho. Aqueles de vocês que leram o estudo de resultados de saúde rural entenderão por que buscamos essa nomeação. Aqueles de vocês que não leram, eu recomendo que o façam antes do próximo trimestre. Várias pessoas ao redor da mesa acenaram com a cabeça. Uma delas, uma mulher que reconheci de uma conferência de políticas em que estive no ano anterior, olhou para mim e disse, o modelo de treinamento na terceira sessão estou tentando replicar, há 18 meses. Tenho perguntas. Eu disse, eu tenho tempo. Depois da reunião, a reunião começou. Sentei à mesa e contribuí para uma conversa sobre infraestrutura de saúde pública com a facilidade de alguém que faz esse trabalho há 6 anos e finalmente foi convidada para uma sala que sabe o que o trabalho vale. Pareceu algo comum do tipo bom. Minha família passou 32 anos gerenciando o que as pessoas importantes veriam quando olhassem para nós. Minha mãe me disse para ficar nos fundos na festa do meu pai porque as pessoas importantes estavam chegando. Eu fiquei nos fundos. Berenice Junqueira chegou, olhou ao redor da sala e perguntou onde eu estava. Ela viera por causa do meu trabalho e vinha tentando me contatar há 3 meses, antes que a festa proporcionasse a ocasião. Saí do corredor e entrei na sala e Berenice cruzou em minha direção e não na direção do meu pai. Meu pai se tornou mobília de fundo pelo resto da noite. Eu aceitei a posição no conselho. Meu pai ligou 2 semanas depois e disse que não sabia. Minha mãe ligou e descreveu a noite como gerenciamento de convidados. Esdras mandou mensagem e depois pediu um feedback profissional. Jussara ligou e ouviu por 40 minutos. Participei da minha primeira reunião do conselho e alguém tinha perguntas sobre o modelo de treinamento. Essa é a história toda. Agora, aqui está o que quero deixar com vocês. A cesta de pães é um sistema, não um único momento de crueldade, um sistema que funciona sob a suposição de que certas pessoas carregam coisas e certas pessoas são apresentadas, e a distinção entre elas é fixa e permanente, e não vale a pena ser examinada. A cesta de pães aos 9 anos, o corredor dos fundos aos 32, o mesmo sistema com 32 anos de diferença, funcionando tão suavemente que ninguém na casa pensou em olhar para ele. Sistemas assim só se tornam visíveis quando algo de fora do sistema chega e faz uma pergunta que o sistema não pode responder. A pergunta de Berenice foi de 4 palavras. Onde está a Lisbela? O sistema não tinha resposta para essa pergunta porque o sistema nunca havia construído uma. Ele nunca tinha precisado. Eu estive ficando nos fundos por tempo suficiente para que a possibilidade de alguém vir procurar não tivesse sido planejada. Pessoas importantes de verdade não olham para a performance. Elas procuram pelo trabalho, e o trabalho não fica nos fundos. Ele é encontrado eventualmente pelas pessoas cujo trabalho é encontrar. Lu, você não precisa se anunciar. Você precisa construir a coisa. A sala certa virá procurar. Diga-me nos comentários seu primeiro nome e sua cidade. Diga-me se você já foi a pessoa no corredor enquanto a sala apresentava todo o resto. Diga-me se alguém veio procurar de qualquer maneira. Para mais histórias como esta, venha nos encontrar no canal. Cada história aqui é sobre alguém a quem disseram para se fazer menor e decidiu, em vez disso, continuar construindo. Inscreva-se e vejo vocês na próxima.